Graça e paz, queridos, bom dia. Vamos agora para mais um dia da nossa leitura bíblica de forma paralela, dia 142. E hoje nós vamos fazer a leitura dos primeiro livro de Reis, capítulos 19 e 20, Atos, capítulo 13 e Salmos 103, do verso 1 até o verso 11. Quero orar com você nesse momento, quero convidar você a baixar sua cabeça de onde você estiver, ou se você não puder, mas que você se concentre e entre agora no espírito de oração, de entregar esse tempo ao Senhor. Amém? Querido Senhor, nós te louvamos, meu Deus, nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio que é, Senhor Deus, ser exposto à Tua palavra, ser exposto, Senhor, à oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir o Senhor nos ensinando sobre os Teus preceitos, sobre os teus princípios. Pai, que nessa manhã possamos entender, Deus, daquilo que o Senhor tem para nos entregar, que possamos sair dessa leitura bíblica cheios da Tua presença, cheios de clareza, de entendimento, Senhor, daquilo que a Tua palavra nos ensina. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, mais conhecedores do Teu caráter, mais conhecedores de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio. Amém, amém, amém. Queridos, então hoje, com a leitura desses capítulos todos que nós vamos ler, nós vamos falar muito sobre o Deus que restaura o cansaço, que restaura o nosso esgotamento, no momento de cansaço mesmo, né? De desgaste espiritual, emocional. Mas é o mesmo Deus que também conduz a missão que Ele mesmo nos entregou e age por misericórdia. Então, no primeiro livro de Reis, nos capítulos 19 e 20 do primeiro livro de Reis, nós vamos ver muito forte aí o Senhor fortalecendo o seu servo, né? E demonstrando ali a sua soberania. Eu faço um destaque aqui no capítulo 19 para o versículo 7, que Elias estava ali, né? A gente acabou de ler no capítulo 18, Elias diante de uma vitória ali no Monte Carmelo contra os 450 profetas de Baal, onde todo o povo pode ver a glória de Deus. Deus se manifesta de forma sobrenatural diante daquele embate ali de profetas e todo o povo sai vitorioso, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? Eu até brinco com essa expressão, eu digo: só o Senhor é Deus, o resto é Baal, né? Porque é exatamente isso. Só Ele é Deus, só Ele é único. E diante dessa vitória, Acabe, né, chega ali para Jezabel para dizer tudo aquilo que tinha acontecido, o como Elias tinha matado os profetas de Baal. E Jezabel libera um mensageiro para encontrar com Elias e ameaçá-lo de morte. Dizer que aquilo que ele tinha feito com os profetas de Baal, que ela também faria com ele, da mesma forma. E, surpreendentemente, Elias, então, entra num estado de medo. Nós vamos ver isso nos versículos 1 até o 8, né? Depois dessa grande vitória ali no Monte Carmelo, ele entrar num profundo desânimo. E aí ele foge, então, de Jezabel, nessa fuga, né, diante dessa ameaça, sente medo e começa a entrar num estado depressivo tão profundo que chega até a desejar sua própria morte, né? Ali uma automutilação, né? Assim, um sofrimento, né? Da sua alma.
e ao ponto de desejar morrer. E ele se retira, se isola ali na caverna, na caverna não, né? Debaixo de uma árvore, né? Ele para ali debaixo de uma árvore, se deita depois debaixo de uma árvore e de repente, aqui no versículo 5, né? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor. Ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus, e ali ele vai para a caverna. Agora sim a caverna, né? E ali ele entra na caverna e passa a noite. E Deus vai falar com ele. Mas aqui eu queria destacar uma coisa muito interessante que a gente vê nesse texto, que é até os servos mais usados pelo Senhor, aqueles que andam sendo tremendamente usados em sinais, milagres, maravilhas, profecias, né, sobrenaturais de Deus, eles também podem cansar, né? Todos nós podemos cansar. E eles podem passar por momentos de esgotamento emocional, de esgotamento espiritual, de cansaço, de desgaste ali emocional e espiritual. E esse texto vai mostrar algo muito bonito da parte de Deus, né? Deus vai corrigir Elias, já a gente vai ver isso. Mas antes de corrigir Elias, Deus cuida de Elias. Deus olha para o estado de Elias de sofrimento, de cansaço. Deus permite que ele descanse. Deus alimenta com pão, alimenta com água e permite que ele deite, que ele durma, né? Deus conhece as nossas necessidades. Eu acho isso aqui muito, muito forte, muito lindo da parte de Deus, porque ele conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades, e cuida, e está disposto a cuidar, né? Então, Deus dá ali para Elias descanso, Deus dá alimento, Deus dá tempo para ele se recuperar, antes de pagar a próxima missão, né? Então, nem toda crise espiritual, ela é resolvida ali com mais serviço, com mais atividade, com mais dedicação ao chamado, à obra do Senhor. Nem toda crise se resolve dessa forma. Às vezes a gente passa por algumas situações emocionais, espirituais na nossa vida e a gente pensa que se a gente se encher de atividade a gente vai tá bem, a gente vai vencer, né? Mas às vezes Deus nos chama desse lugar de atividade, que nos cansa muitas vezes, que nos esgota, que nos estressa, né? E nos conduz a um lugar que podemos encontrar descanso também. E ali podemos ser renovados. Então, a gente vai ver logo em seguida Deus aparecendo para Elias, Deus falando na brisa suave com Elias, versículos 9 até o 18. Nós vamos ver Elias ali espera encontrar Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas o Senhor vai se revelar a Elias de um jeito diferente do que ele esperava, né? O Senhor vai se revelar a ele através de uma brisa suave. A gente vai encontrar isso aí no verso, deixa eu ver aqui, verso 12. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto,
saiu e ficou à entrada da caverna. Ou seja, Elias reconheceu que ali na brisa Deus estava se apresentando para ele. E o Senhor se revela dessa forma, e isso vai nos ensinar que nem sempre Deus fala através de acontecimentos extraordinários. Nem sempre Deus vai se revelar para nós de forma sobrenatural e extraordinária, né? Muitas vezes Deus vai falar no ordinário. Deus vai falar conosco nas coisas simples, nas coisas do dia a dia. Deus vai falar comigo na hora de cuidar de um filho, na hora de lavar uma louça, na hora de fazer uma faxina. Deus vai falar comigo no momento aqui, no meu secreto, na minha intimidade, no meu devocional. Nem sempre vai ser em público, na grande congregação, diante de um profeta que vem com uma palavra. Nem sempre Deus vai falar conosco assim. E aqui Deus fez isso com Elias, não se apresentou da forma como ele esperava. Né? Quantas vezes a gente vai num culto e diz, hoje eu venho aqui para ouvir Deus falar comigo, e Deus está querendo falar com você todos os dias no seu secreto, na sua intimidade, no seu ordinário. E Elias acreditava naquele momento ali que Deus se apresenta para ele, que ele estava sozinho. Ele acreditava que ele era o único fiel que tinha sobrado, né? O único profeta, o único fiel que servia a Deus que tinha sobrado naquela ocasião, que ele estava sozinho e que agora ele ia morrer porque ele estava sendo ameaçado. Elias entra nesse lugar, né, de vitimismo, de tristeza, de cansaço, de desgosto, de frustração, depois de fazer tanta coisa para Deus, e aí vem uma ameaça dessa, né? E Deus revela para ele que ele não estava sozinho. Deus vai dizer, né? Olha, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, muitas vezes, quando a gente se sente isolado, quando a gente sente que está sozinho, que só nós estamos andando na contramão, que estão todos contra nós, ou que não sobrou ninguém para nos acolher, para nos fortalecer, Deus continua trabalhando no invisível. Deus continua muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. E o que nos impede muitas vezes de enxergar o que Deus está fazendo no espiritual é essa postura de isolamento, esse lugar de achar que nós estamos sozinhos e de se retirar, né, de se retirar do lugar onde Deus está fazendo também. E Deus vai mostrar isso para ele. Olha, você não está sozinho, como você está dizendo aí. Né? São 7.000 fiéis que não se dobraram, que não se prostraram, que não se renderam a Baal. Então, Deus chama Elias para uma nova missão. Deus entrega, então, a Elias a missão de encontrar, de ungir 2 novos reis, olha isso, e de ungir, escolher um sucessor para o seu ministério. Então, Elias encontra ali Eliseu, nos versículos 19 e 21, a gente vai ver isso. Terceiro bloco aí dentro desse capítulo 19. E Elias vai encontrar Eliseu e vai chamá-lo, a jogar a capa sobre ele, né? E isso significa exatamente esse chamado, vem, me segue. E aqui a gente vê que o reino de Deus é um reino que é geracional. É um reino que não é de poucas pessoas, mas é um reino que deve ser transferido, transmitido de geração em geração. Quero dar uma palavra para você que é líder aí. Você que é líder, você que tem pessoas debaixo da sua liderança, que você cuida, que você pastoreia, ou que você lidera, que você conduz no rebanho do Senhor.
Deus quer e tem interesse em que você, além de exercer o seu chamado, você também desenvolva outros para o ministério. Que você impulsione, que você seja aquele que vai olhar para aqueles que são liderados por você e você vai querer que eles cresçam mais que você, que eles tenham unção dobrada, né? Como a gente vai ver lá na frente, Eliseu com essa unção dobrada de Elias sobre a vida dele. Porque Deus é um Deus que não trabalha apenas para o hoje. Deus é um Deus que prepara os próximos, que vão dar continuidade à sua obra, ao seu reino, até o dia que ele voltar para buscar a sua noiva. Então, quero dar essa palavra para você. Prepare outros, impulsione outros a viver o seu chamado, a viver o seu ministério, ajude, ensine pessoas sobre como descobrir o seu propósito, sobre como entender o chamado de Deus para a vida delas, porque Deus é um Deus que tem interesse, não só no hoje, mas nos próximos anos que virão após a nossa chamada. Amém? E aí, em seguida, no capítulo 20, a gente vai ver a vitória sobre Ben-Hadad, né? O exército sírio, então, começa ali querendo se expandir, querendo governar. Ele tinha uma colisão ali, um poder sobre mais ou menos 12 reinos ao redor daquela região. E eles acreditam que Deus é um Deus só dos montes. Eles vão declarar exatamente, é muito interessante essa parte, porque eles vão dizer, Deus é um Deus só dos montes, se a gente atacar no vale, a gente vai ganhar, porque Deus só vai conceder a vitória porque eles estão lá nos montes, né? Porque ele é um Deus de monte. Então, mas o Senhor, ele vai dizer e vai mostrar, né, que ele é um Deus das montanhas e dos vales. Deus é um Deus que opera em lugares altos, mas é um Deus que opera em lugares de vale, de lugares baixos, lugares de difícil acesso. Deus é um Deus que concede vitória, tanto nos montes quanto nos vales. E no versículo 28 a gente vai ver, porque os sírios pensam que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, eu entregarei esse enorme exército em suas mãos. O profeta aqui falando para o rei Acabe o recado que Deus tinha dado, né? Não é nem por causa de Acabe. Acabe foi um rei péssimo, né? Que se deixou ali influenciar por Jezabel, fez aliança com Jezabel e com os seus deuses, construiu o templo de Baal, fez estátua, poste ídolo, fez tudo que não devia, né? E Deus manda o profeta dizer, olha, eu vou dar a vitória em suas mãos, mas não é por sua causa, é porque o reino que está contra o meu reino se acha, né? Está se achando demais. E aí, a lição que a gente pode tirar daqui, né? Deus é um Senhor dos montes e dos vales, como eu já falei, e ele não governa apenas em momentos de vitória, de bonança, mas ele governa também nos nossos momentos difíceis. O Senhor é aquele que opera no momento que nós estamos tudo bem, que está tudo prosperando, mas ele também opera nos momentos difíceis da nossa vida. Ele governa sobre a nossa vida nas montanhas e nos vales. Então, será que hoje, como é que está o meu coração? Será que eu estou cansado como Elias? Será que eu estou precisando buscar descanso? Será que eu tenho permitido entrar nesse lugar de descanso e permitir que Deus cuide de mim? Claro que ali naquela situação, Elias estava numa fuga, mas Deus não se omitiu, não julgou Elias pelo seu cansaço. Mas Deus deu outra missão. Alimentou, fortaleceu, sustentou e disse, agora bora, levanta e anda, meu filho. Vamos que você tem ainda que ungir um monte de gente. Então, a missão de Elias não tinha acabado ainda. E Deus faz ele enxergar isso. Tá cansado? Então vamos lá. Vamos levantar outro no seu lugar. Deus vai providenciar pessoas, né? Para nos, às vezes, aliviar. Para aliviar o nosso cansaço. Para nos
nos dar continuidade ao chamado que Deus já nos entregou e quão valioso isso é. Atos capítulo 13, então, indo para o Novo Testamento, nós vamos ver aí o Espírito Santo enviando a sua igreja para a missão. Versículo-chave é logo no início, quando o Senhor pede para separar ali Barnabé e Saulo para a obra que ele os tinha chamado. Versículo 2. E assim, depois de jejuarem, depois de orarem, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. 4 verbos aí, né? E a primeira coisa que a gente vai ver é que o envio missionário da igreja do Senhor ali, enquanto a igreja de Antioquia orava, jejuava, o Espírito Santo dava direção. Então o Espírito Santo vem quando oramos, quando jejuamos, mortificamos nossa carne, buscamos o Senhor. Podemos então ser guiados pelo seu Espírito. Nos tornamos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e podemos então ser guiados pelo Espírito para a obra que ele tem para nós. E Barnabé e Saulo então são enviados nessa ocasião. E a missão, a gente vai ver que ela nasce desse lugar de entrega, de rendição, de adoração, de oração, de sacrifícios, né, de jejum, de mortificar a carne, de santidade. A missão nasce desse lugar. O chamado de Deus para as nossas vidas nasce desse lugar. E a igreja, ela não cria a sua própria missão, mas nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a descobrir aquilo que ele já preparou para nós. E é isso que a gente vê nesses versos aí, do 1 ao 3, logo no início do capítulo 13. Depois a gente vai ver, então, eles enfrentando ali o mágico Elimas, que tentava ali impedir o avanço do evangelho. Paulo, cheio da autoridade, a Bíblia vai dizer, cheio do Espírito Santo, no versículo 9, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa, escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. E nisso, o procônsul, a autoridade presente ali, que Elimas estava impedindo de que o evangelho avançasse, que outros crescem, ele viu aquilo tudo e ficou pasmo e creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Sempre haverá oposição quando o reino de Deus está avançando, mas a obra de Deus, ela não pode ser impedida pelos planos humanos. Amém? A vontade de Deus é soberana, está acima dos planos, das maquinações daqueles que não creem no Senhor Jesus. E a mensagem de Antioquia, né, da Pisídia, versículos 13 até o finalzinho do capítulo, Paulo vai apresentar uma coisa que eu acho tão lindo, que é dar uma aula de panorama do Antigo Testamento, é pegar esses versos aí, em que Paulo vai começar a falar de todo o plano de salvação. Ele começa ali no versículo 17 e ele vai até o finalzinho ali, no versículo 41, falando de todo o plano de salvação. Desde quando o povo foi mantido escravo no Egito, foi liberto, né? E Deus foi fazendo as promessas, foi conduzindo, ungiu reis, depois eles vieram os juízes. Paulo vai fazendo esse panorama de tudo aquilo que era o Antigo Testamento e no final apontando para Cristo
como salvação. Ele apresenta esse panorama da história da salvação e aponta, mostra ali para aqueles judeus que tudo no Antigo Testamento, todas as escrituras que eles tinham acesso, falava e apontava para Jesus. Então, o centro dessa mensagem é que o Senhor faz promessas, né? E Jesus é o cumprimento dessas promessas. Jesus cumpriu tudo, todas as escrituras do Antigo Testamento, e que a salvação, então, vem de graça. Toda a Bíblia converge para Cristo, o nosso Salvador, aquele que Deus proveu para que pudéssemos nos reconectar com Deus e sermos salvos da condenação que já estava sobre nós por causa do pecado. E aí, no final ainda aí do 42 até o versículo 52, nós vamos ver então uma rejeição, mas também uma expansão do reino de Deus. A gente vê os judeus, muitos judeus rejeitando a palavra, e o próprio Paulo já havia falado, né, que muitos haviam rejeitado e por isso crucificaram Jesus, mas ali muitos ouvem também e novamente o rejeitam. Mas muitos também recebem com alegria. Quando Paulo prega essa palavra ali, os judeus os rejeitam, ele diz, olha, era necessário pregar primeiro para vocês. Mas como vocês não creem, agora nós vamos pregar livremente aos gentios. E os gentios se alegravam muito e recebiam aquela palavra e iam sendo salvos. Coisa que mais me chamou a atenção é que nessa canseira toda de pregar, de ser rejeitado, de ser, né, de encontrar oposição no meio do caminho, e nessas caminhadas de cidade em cidade, fazendo todo esse trabalho, né, de pregar, de apregoar as boas novas da salvação, no final diz assim, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é ser fiel. A nossa responsabilidade é cumprir o que o Senhor determinou para fazermos. E o restante, o resultado de tudo, é com o Senhor. Ele é o maior interessado nessa obra. Então, será que eu tenho buscado a direção do Espírito Santo antes de agir? Será que estamos dispostos a obedecer à direção que o Espírito tem dado? Será que eu tenho estado disposta a obedecer quando Deus me envia? Como é que eu posso participar da missão de Deus hoje? Ser sal, ser luz, como a gente vem ouvindo ali nos cultos, nos últimos cultos ali em Lagoinha. Então, fica essas perguntas para a nossa reflexão. E por último, terminando nosso comentário bíblico aqui, quero convidar você a abrir o livro de Salmo 103, até o verso 11, vai dizer, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Que palavra linda, né? Então, nunca esqueça dos benefícios do Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, né? A memória da graça, mantenha o seu coração grato. Davi faz um chamado aqui, esse salmo é de Davi, e ele faz um chamado para a sua própria alma. Ele está dando um comando para ele mesmo. Alma, eu vou colocar você agora no seu lugar.
Você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai choramingar, você não vai se vitimizar, você vai bendizer ao Senhor. Você vai bendizer o Senhor com todo o teu ser. Não vai se esquecer das suas bênçãos. Né? Às vezes a gente se encontra numa situação de luta e a gente só consegue olhar para o pior, só consegue olhar para aquilo que está ruim e esquece daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já me entregou, daquilo que Deus já me abençoou. Então ele vai relembrar dos benefícios de Deus, né? Do perdão, da cura, da redenção, do amor, da misericórdia, de tudo que Deus havia feito já na vida dele. E a gratidão exige esse exercício de memória, de trazer a memória e de declarar a gratidão por aquilo que eu já tive, aquilo que eu já tenho. Quem esquece a graça facilmente acaba se tornando ingrato. E aí, mais à frente, versos 6 até o 10, nós vamos ver Davi mostrando o quanto o Senhor tem um caráter misericordioso. E aí ele vai dizer: o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, longânimo, ele é rico em amor. Então Deus não nos trata conforme as nossas atitudes, as nossas ações. Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Né? A graça é exatamente isso, esse favor imerecido. A gente não merece o perdão, mas Deus nos dá o perdão. Né? A gente não merece tantas coisas da parte de Deus e o Senhor libera sobre nós. E isso é graça. E também ele vai falar no verso 11 sobre a grandeza desse amor, né? Quando ele encerra: grande é o seu amor para com os que o temem. Porque como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor. Então, o amor de Deus, ele é infinitamente maior do que nós conseguimos compreender. E hoje vale a pena a gente refletir, né, sobre essa mensagem de um Deus que cuida de nós, de um Deus que o mesmo Deus que cuida de nós é o mesmo Deus que nos chama para o cumprimento de uma missão. Elias estava ali cansado, mas Deus o restaurou. Paulo foi enviado e Deus o fortaleceu, manteve firme, guiado pelo seu espírito. Davi adorou, agradeceu, deu um comando para sua alma, não se manteve no lugar de murmuração, de tristeza, de reclamação, mas reconheceu a misericórdia de Deus, os seus feitos já na vida dele. Então a lição para nós hoje ela é muito clara. Antes de Deus nos usar, muitas vezes ele vai precisar cuidar antes de nós. Muitas vezes a gente até foi muito usado e aí vem uma estação em que Deus nos coloca no lugar de ser cuidado. E nós precisamos reconhecer essa nossa necessidade. Se Deus está parando você hoje, deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar de ti, deixa Deus arrumar a tua casa, deixa Deus te levar para o profundo, para a intimidade. Depois que Ele nos restaura, depois que Ele nos aprofunda no conhecimento dEle, Ele nos envia novamente, Ele nos envia, Ele vai dar outra missão, Ele vai dar outro chamado. Né? E durante toda a caminhada, o Senhor nos sustenta com o seu amor. O seu amor é grande e leal e dura para sempre. Então, se você está aí num tempo de cansaço, lembre-se que o Senhor ainda fala no seu ordinário. Não precisa nada extravagante, nada extraordinário. Ele fala no seu dia a dia. Você está num tempo de missão, deixa Deus te guiar. Deus vai à sua frente. Ele vai cuidar dos resultados. E em qualquer estação da sua vida, nunca, jamais esqueça de bendizer ao Senhor, de lembrar dos seus feitos, de agradecer por aquilo que Deus já fez na sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima leitura amanhã. Fica com a gente. Curte, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e que você tenha um dia debaixo da presença do Senhor, guiadas pelo Espírito de Deus. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã.